Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6. Diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó meu Deus, nos colocamos diante de Ti em oração, lhe pedindo, ó meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, porque queremos ouvir a Sua voz. Queremos, ó meu Deus, que o Senhor venha tocar em nossos corações, agindo, ó meu Deus, conforme a Tua vontade. Que a Sua instrução, Pai, venha transformar as nossas vidas. É o que nós te pedimos e por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Podeis nos assentar. Glória a Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, no tempo dele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. É interessante nós lermos isso. Ele tem cuidado de vós. O que significa exatamente essa expressão, ele tem cuidado de vós? Ele tem cuidado? Será que ele está querendo dizer no passado, porque ele já cuidou da gente? Não. A grande verdade é que não. A intenção dessa expressão é querer dizer que o Senhor cuida de nós. Lembra-se quando você ainda era novo e sua mãe falava assim para você: olha, cuida bem da sua bicicleta. Aí você falava assim: tudo bem, mãe, eu cuido. É exatamente isso o que essa expressão está querendo dizer. Não é porque ele tem cuidado, ele cuidou uma vez. Não, está dizendo que o cuidado do Senhor é frequente para conosco. O cuidado que ele tem a nosso respeito, em nosso favor, é contínuo. Quando a sua mãe ou a minha mãe disse assim: olha, toma conta, toma cuidado, cuida bem da sua bicicleta, eu não estava querendo dizer assim: olha, cuida dela agora, observa ela por este momento. Não, ela estava dizendo que durante todo o tempo nós deveríamos estar zelando por ela. Quando o apóstolo Pedro ele diz assim: porque Deus tem cuidado de vós, o apóstolo Pedro está dizendo isso, que Deus ele tem zelo pela sua vida, ele zela pela sua vida, ele cuida da sua vida. Não importa qual seja a situação em que você se encontra, não importa qual seja a vida que você leva, Deus tem cuidado de você. Deus tem zelo pela sua vida. Ele observa cada passo seu. E ele tem então tomado conta de você. A Bíblia diz que Deus ele tem um zelo tão grande por aqueles que são seus, que ele pega um anjo seu e envia para estar ao redor, para estar junto daquele seu, para que então esse anjo seu lhe proteja do ataque do inimigo. A Bíblia diz, vamos usar a expressão correta, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. O cuidado de Deus para com os seus é tão grande que ele dispensa os seus anjos para cuidar de nós. Se nós observarmos a Bíblia, se nós pegarmos as páginas da Bíblia e formos desfolhar ela, nós vamos encontrar vários e vários textos que falam a respeito do cuidado que Deus tem para conosco. A Bíblia diz que o cuidado de Deus para conosco é tão grande, que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Nós podemos observar isso no Evangelho segundo escreveu São Lucas.
capítulo de número 12 e versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Isso não está dizendo, não quero dizer, que Deus ele tem uma curiosidade particular quanto à condição do seu couro cabeludo. Ele não tem uma preocupação, uma curiosidade quanto à sua condição capilar. Se você tem muito cabelo ou se você tem pouco cabelo. O que essa expressão está querendo dizer é que Deus tem um zelo tão grande por você, que Ele te conhece tão perfeitamente e tão a fundo, que nem aquilo que você sabe, Deus sabe. Eu duvido você saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. A não ser que você tenha raspado toda a sua cabeça e ela esteja completamente lisa. Aí você pode dizer, não tem nenhum fio de cabelo. Mas você tem um punhado de raiz que ainda irão brotar e nascer mais cabelo. É só você parar de rapar. A sua calvície pode ser até como a minha, semelhante, onde uma boa quantidade cai, mas um pouco ainda tem. E mesmo tendo um pouco, você não sabe a quantidade de cabelo que você tem. Você não sabe a quantidade. Mas a Bíblia nos diz que Deus ele sabe tanto a nosso respeito, que até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados. Ele sabe tudo a nosso respeito, mesmo aquilo que nem mesmo nós sabemos. A Bíblia nos diz que Deus tem um cuidado tão grande conosco, que mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca para pedirmos alguma coisa para Ele, Ele já sabe aquilo que nós queremos pedir. A comunhão que Deus ele tem com os seus é tão grande que Ele consegue sentir as nossas necessidades. Existem pessoas que quando estão passando por um momento de sofrimento, quando estão passando por um momento de tristeza profunda, e choram, e se derramam em lágrimas, acham que Deus não está nem aí para ele. Mas a Bíblia nos diz diferente. No Salmo de número 56 e versículo de número 8, observe o que a Bíblia nos fala. Salmo 56 e versículo 8 diz assim: tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando estamos passando por um momento de tristeza profunda, nos sentimos abandonados por Deus, e isso é natural, isso é comum. O que nós precisamos entender é que existem determinados momentos da nossa vida, Deus ele se cala, porque é necessário que nós venhamos passar por aquele sofrimento. Observe quando Jesus estava preso no madeiro, crucificado, e então de repente ele dá um grande grito, e diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Existem pregadores que dizem que naquele momento no céu houve um grande silêncio. Existem pregadores que, para poder expressar-se a respeito desse texto, dizem que no céu houve um silêncio tão grande que nada foi possível se ouvir. Naquele momento em que Jesus estava pendurado na cruz, naquele grande sofrimento, onde a dor era terrível, Deus se calou para ele. Deus se ausentou da sua presença. Mas não porque Deus tinha prazer naquilo. Não porque Deus ele não estava naquela causa. Mas é porque era necessário que Jesus sofresse lá na cruz e morresse por tua causa e por minha causa. Se Deus então interferisse naquele momento, o seu
haveria poupado Jesus deste sacrifício. E a Bíblia nos diz claramente que o salário do pecado é a morte. Então havia necessidade de que alguém morresse pelos nossos pecados. Por isso Jesus morreu. Se Jesus ele se conformou, se Jesus ele no hora do maior sofrimento, ele se contentou com o silêncio de Deus, por que nós não vamos nos contentar? Lembre-se, olha o que esse texto nos diz. Tu contastes as minhas vagueações. Essas vagueações quer dizer aqueles momentos onde nós estamos totalmente perdidos. Momentos em que nós não sabemos qual é a solução para o nosso problema. Não sabemos o que fazer. Estamos vagueando, sem rumo, sem sentido. Pões as minhas lágrimas no teu odre. Odre é como se fosse um cantil, um lugar onde era colocada água. O salmista está dizendo que as lágrimas daquele que chora são guardadas por Deus. E o texto diz mais ainda: não estão elas, as lágrimas, no teu livro. Esse texto está nos afirmando que diante de Deus existe um livro, em que as lágrimas que nós derramamos, estão relatadas neste livro. A causa pela qual as lágrimas foram derramadas, a quantidade de vezes que nós choramos por causa de determinada situação. Diante de Deus, há um livro onde o nosso sofrimento está registrado por Deus. Deus tem tanto cuidado de você, que Ele sabe aquilo que te faz sofrer. Deus tem tanto cuidado de você, que Ele sabe exatamente quantas lágrimas você derramou por causa de um sofrimento. Mas entenda muito bem que essas lágrimas que são citadas são lágrimas verdadeiras, não lágrimas de falsidade. Porque Deus nos conhece muito bem. E do mesmo jeito que Ele sabe que derramamos lágrimas verdadeiras, sabe também que muitas pessoas choram falsamente para comover alguém, para desviar a atenção de alguém. Existe aquele que chora, como se diz hoje, uma expressão muito popular, lágrimas de crocodilo, lágrimas falsas. Fala-se lágrimas de crocodilo porque diz os biólogos que um crocodilo não chora. Ele não tem a glândula lacrimal. Então as pessoas estão chorando falsamente. Mas Deus sabe exatamente as lágrimas que são verdadeiras. E estão todas elas registradas em um livro diante de Deus. A Bíblia diz que Deus conhece nós tanto e tem tanto cuidado com nós, que quando nós damos passos certeiros, quando damos passos que são corretos, Deus confirma. No Salmo de número 37, Salmo de número 37, versículo de número 23, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Esse confirmado significa aprovado. Os passos de um homem bom são aprovados por Deus. E Ele se deleita no seu caminho. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele confirma ou Ele aprova e Ele se alegra nos passos que um homem bom dá. E o que é ser bom? Quando questionaram Jesus, disseram, bom mestre, Jesus disse assim, olha, não há um bom, senão o
próprio Deus. O homem não é bom como Deus. Mas o que a Bíblia nos diz, o homem bom, é o homem que tem boas intenções, que tem a intenção de fazer aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Nunca ninguém, nem o homem chegará a ser tão bom quanto Deus o é. Mas a Bíblia diz que quando nós damos os nossos passos herdeiros, Deus, Ele aprova e se alegra com isso. Deus, Ele tem tanto cuidado conosco que Ele se alegra quando nós fazemos aquilo que é reto, aquilo que é bom. A Bíblia nos diz mais ainda que Ele ouve o nosso clamor, as nossas súplicas. No livro de Isaías, capítulo de número 65, e versículo de número 24. Diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando ele ainda falando, eu os ouvirei. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O profeta Isaías, ele está falando a nação de Israel. O que Deus iria fazer com eles quando eles se arrependessem dos seus maus caminhos e se dirigissem para Deus e buscassem viver uma vida consagrada a Deus. Aí o salmista diz assim: e será que antes que clamem, o profeta está falando em nome do próprio Deus, e será que antes que clamem, eu responderei? O Senhor, Ele tem tanto cuidado por você, que antes que você clame, Ele vai responder. E que estando Ele ainda falando, eu os ouvirei. Deus dará ouvido às suas palavras, às suas súplicas. Lembra-se essa promessa? Deus, Ele estava falando com Israel. Se Israel, ele se arrependesse dos seus maus caminhos e buscassem a Deus, então Deus iria agir dessa forma. Antes mesmo de que o homem pedisse, Deus já estaria respondendo a oração. E que Deus estaria com seu ouvido atento às orações desse povo. Assim Deus é conosco, Ele tem tanto cuidado conosco, que quando nós buscamos ter uma vida reta diante dEle, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca para pedir alguma coisa, Deus já está providenciando suprir aquela necessidade. E as nossas orações são ouvidas por Deus. Muito embora às vezes é necessário se aguardar um tempo maior para se receber a resposta da oração. Porque Deus, Ele nos atende segundo a vontade dEle, segundo o entendimento que Ele tem a nosso respeito. E Ele, os pensamentos dEle são mais altos que os nossos. O entendimento dEle para a nossa vida são maiores do que o nosso próprio mesmo. E como Tiago escreve em sua carta, muitas vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, pedimos para gastar em nossos próprios deleites, pedimos de forma egoísta. Mas quando somos sinceros com Deus, e o nosso pedido, ele não é um pedido egoísta, mas ele é segundo a vontade do próprio Deus, Ele nos atende. A Bíblia diz que Ele tem prazer em nos atender. A Bíblia nos diz ainda mais, em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tenha uma boa compreensão do que o apóstolo Paulo nos escreve nesse texto. Ele diz assim, olha, e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Às vezes um sofrimento, às vezes uma luta, parece que é terrível demais.
permite que essas lutas aconteçam. Deus muitas vezes permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida, porque Ele tem um propósito maior. E aí esse texto nos diz que todas essas coisas contribuem juntamente. O acúmulo destas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nunca fique lastimando por dificuldades, nunca fique menosprezando as dificuldades. Entenda que se está acontecendo é porque Deus está permitindo, e algo de bom Deus irá tirar para o seu crescimento naquilo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Não há nada que seja tão ruim que não possa ter um bom proveito na nossa vida. Não existe nada de tão terrível que nos venha acontecer que não nos sirva de forma útil para a nossa vida espiritual. O mínimo é que nós aprendemos, e crescemos espiritualmente. Glórias sejam dadas a Deus. A Bíblia diz que Ele, nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, e versículo de número 19, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo que por causa de Cristo, todas as nossas necessidades serão supridas em glória. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. É em glória. É de uma forma com que a sua vida se tornará melhor. É de uma forma com que o nome de Deus será glorificado na sua vida. Eu sempre cito esse fato porque para mim foi muito interessante. Eu me lembro quando ainda bem jovem, eu vivia na casa de uma família ao qual eu amo muito, porque por ter aceitado a Cristo, meu pai me pôs para fora de casa. E eu acabei, no final das contas, indo morar com essa família depois de algum tempo. E nós estávamos um dia, eu cheguei em casa e a matriarca estava na mesa, comendo uma costelinha de porco com quiabo, um arrozinho branco, um angu. E ela, de repente, ela olhou para mim e falou assim: como eu gostaria tanto de comer uma banana com esse angu. Ela acabou de falar isso, não demorou 2 minutos. Aparece uma criança na porta da casa com uma penca de banana e dizendo assim: minha mãe mandou trazer isso aqui para a senhora. Observe que Deus ele teve tanto prazer em suprir não uma necessidade, mas trazer um mimo para aquela mulher, em glória. Eu falo em glória por quê? Porque até hoje eu estou citando o cuidado que Deus teve com aquela mulher naquele momento. Aquilo que Deus faz para a nossa vida sempre tem uma utilidade. Como teve naquele momento, para quem presenciou, naquele momento parecia uma coisa fútil, uma coisa simples, sem sentido e sem valor. Mas cada vez que eu me lembro disso em uma mensagem e cito este exemplo, o nome de Deus está sendo glorificado por aquele cuidado que o Senhor teve com aquela sua mulher, com aquela mulher que serve a Ele. O Senhor cuida de nós. As nossas necessidades serão supridas sempre em glória por Cristo Jesus. Não porque você merece, não porque eu mereço, mas nós teremos as nossas necessidades supridas por causa de Cristo.
Porque por causa dele, nos tornamos então filhos adotivos de Deus. Por causa da morte de Cristo, hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. E por causa disso, Deus tem cuidado de nós. Deus não é um ser bárbaro que maltrata os seus. Existem pessoas que figuram Deus como sendo aquele menino maroto com uma lente de aumento, que no dia de sol quente pega aquela lente e começa a queimar as formiguinhas que estão no chão. Deus, ele não é um ser desse jeito. A Bíblia nos diz que Deus, ele tem cuidado de nós. Deus tem zelo por aqueles que o aceitam. Ainda há tempo. Ainda é tempo de viver para Deus, de experimentar esses cuidados de Deus. No dia de hoje nós não temos aqui na igreja ainda ninguém que não aceitou a Cristo. Mas talvez, assistindo a este vídeo posteriormente, pode ser que alguém que ainda não teve esse encontro com Cristo, não entregou a sua vida para Ele, porque vê o sofrimento de outras pessoas. Entenda você que Deus tem cuidado dos seus. Ele tem zelo, Ele sustenta, Ele cuida, Ele ama. E Ele conhece a cada um de nós muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Entregue sua vida para Deus. Muitas vezes, a gente pode até usar esse exemplo, um bebê recém-nascido, ele pode não saber distinguir a fisionomia das pessoas. E então, se colocar ele distante de várias mulheres, ele não vai saber qual que é a sua verdadeira mãe. Mas quando a mãe se aproxima, ele conhece o cheiro, ele conhece o calor, ele consegue identificar a sua mãe. A mesma coisa é Deus em relação a nós. Enquanto estamos distantes de Deus, nós não conseguimos distinguir quem é Deus. Mas quando nós nos aproximamos dele, nós conseguimos então identificar quem é Deus. E podemos então receber dele o alimento espiritual. Podemos receber dele o carinho que ele tem para dar a cada um de nós. Entregue a sua vida diariamente ao Senhor, porque Ele tem prazer em cuidar de você. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.